Livro do profeta Isaías, no capítulo de número 44, o versículo de número 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há outro Deus. Amém. Quando nós vemos esse texto aqui, o que nós passamos a pensar a respeito dos nomes de Deus? A Bíblia, ela fala sobre alguns nomes de Deus, e esses nomes de Deus, eles têm a ver com aspectos da natureza de Deus, aspectos do caráter de Deus e aspectos da obra de Deus. Então é muito importante a gente conhecer os nomes de Deus, porque os nomes de Deus têm a ver com a natureza de Deus, tem a ver com o caráter de Deus e tem a ver com a obra de Deus. Por exemplo, hoje em dia, a gente não leva isso muito em consideração. Nós colocamos os nomes nos nossos filhos a partir de decisões muito aleatórias, pouco reflexivas. Nós, nesses dias, estamos vivendo um minimalismo muito grande. Então, os nomes que estão sendo colocados nos filhos nesse momento aqui são os nomes mais curtos, sabe? Minimalistas, nomes mais curtos, igual Noah, né? Igual Ben, igual Benoá, igual, por exemplo, Enzo, né? Nomes curtos, Gael. Então são nomes sucintos. Teve um tempo que o indivíduo tinha um nome que era, na verdade, não um nome, era um livro inteiro, né? Mas hoje não, hoje os nomes estão cada vez mais concisos, cada vez mais sucintos. E no fundo, não se coloca hoje um nome por causa da reflexão. Se coloca o nome porque gosta do som, gosta daquilo que o nome representa, ou porque está na moda e coloca o nome. Eu tenho um sobrinho, por exemplo, que ele gostava dos X-Men, e ele colocou o nome do filho dele de Brian Logan. E Brian Logan, sabe quem que é? É o Wolverine, né? E o nome do meu sobrinho neto se chama Brian Logan, né? Aí toda vez que eu vou lá, eu falo, e o Wolverine? Ele fala, tá lá dentro, tio, tá lá dentro. Porque ele gostava do Wolverine, aí ele colocou o nome do Wolverine, que é o Brian Logan, né? Então, o nome, na nossa cultura, ele é quase que ignorado. Eu, por exemplo, quando fui colocar o nome dos meus filhos, eu coloquei Mônica, e depois nasceu o Eduardo. Aí nasceu um outro filho, eu coloquei Eduardo. Aí alguém falou assim, vocês estavam pensando na música do Legião Urbana, né? Estavam pensando lá, Eduardo e Mônica. Eu falei, não, eu juro para você que não, porque eu nem pensei nisso daí. Mas no final casou. E por que eu escolhi Mônica? Porque é o nome da mãe, então é um nome que a gente gosta. E por que eu escolhi Eduardo? Porque é um nome que eu sempre gostei, desde jovem, né? Edu, Dudu, Du, é um nome fácil de se conjecturar com vários tipos de apelidos, né? Então, o nome para nós, ele não é muito refletido, ele não é muito pensado, ele simplesmente é posto. Na cultura bíblica não é assim. Na cultura bíblica há um modelo diferente. Os nomes na Bíblia revelam a natureza. Os nomes na Bíblia revelam elementos do caráter. E os nomes na Bíblia designam a obra. Por exemplo, quando a gente lê o nome Jacó, o nome Jacó quer dizer enganador. Aí Deus, então, para demonstrar uma transformação, tanto na natureza, quanto no caráter, quanto na própria obra de Jacó, o que Deus fez? Deus mudou o nome de Jacó para Israel. E o que significa Israel? Israel significa príncipe de Deus. Uma coisa é o indivíduo ser enganador, outra coisa é ele ser príncipe de Deus. Por exemplo, nós temos lá o nome de Benjamim. Benjamim, quando nasceu, como a data ou o dia do nascimento de Benjamim foi o dia da morte de Raquel, a mulher que o Jacó mais amava, então as parteiras, vejam que não havia obstetra naquela época, não havia maternidade,
não é verdade? Então, as parteiras que faziam o parto das mães, e é quando o Jacó, melhor dizendo, o Benjamim nasceu, as parteiras colocaram o nome Benoni. E o que significa Benoni mesmo? Filho da minha desgraça. E por quê? Porque a Raquel, que era a mulher que o Jacó mais amava, tinha morrido no parto daquela criança. Então veio ali um nome negativo, Benoni, filho da minha desgraça, filho da minha perda, filho da minha derrota, filho da minha vergonha. Mas aí o Jacó, quando pegou o menino, falou para as parteiras assim: qual foi o nome que vocês deram? E elas disseram: nós demos o nome de Benoni, filho da desgraça, porque a sua mulher morreu, é um momento triste para você. O Jacó falou: não, meu filho não vai carregar essa peja não, meu filho não vai carregar essa insígnia não, o nome dele não vai ser Benoni, filho da minha desgraça, mas vai ser Benjamim, filho da minha força, filho do meu vigor, filho, aleluia, da minha saúde. Por quê? Porque na velhice Deus me deu um filho. Então vejam que os nomes na Bíblia têm a ver muito com aquilo que o indivíduo é, ou seja, a sua natureza, tem a ver muito com o seu caráter e tem a ver muito com a sua obra, não é verdade? Tem a ver muito com a sua obra, o nome. Por exemplo, nós temos na Bíblia um nome que é muito citado lá no livro das Crônicas, Primeiras Crônicas, capítulo de número 4, que é o nome de Jabes. E a Bíblia diz que o nome de Jabes significa o quê? Aquele que causa dor. Provavelmente no dia que ele nasceu, alguma tragédia deve ter acontecido, que o resultado daquele nome, daquela tragédia, foi o nome de Jabes. E Jabes quer dizer aquele que causa dor, um filho que veio para trazer tristeza. E aí a palavra de Deus diz que o Jabes, apesar de ter nascido mal e apesar de ter tido uma vida muito difícil, ele viveu clamando a Deus, e Deus então mudou a sua história, e ele foi o mais excelente dos seus irmãos. Então é interessante como o nome na Bíblia, ele é refletido, ele é pensado, ele é avaliado, ele não é dado de forma irrefletida, não. Quando nós trazemos essa realidade para Deus, nós também vemos que o nome de Deus reflete a natureza de Deus, o caráter de Deus e a obra de Deus. E quando a Bíblia fala de nome de Deus, sobretudo no Antigo Testamento, a Bíblia vai usar 3 expressões em hebraico. Essas expressões são muito importantes para nós e é dever nosso, uma vez que os adolescentes, os jovens aqui, eles provocaram isso, é muito importante que a gente pare um pouco com as nossas circunstâncias, com os nossos problemas e nós pensemos nos nomes de Deus, pelo menos lá no Antigo Testamento. Quais são os nomes de Deus no Antigo Testamento? O primeiro deles é um prefixo em hebraico, que é composto pela letra E e pela letra L, que forma o som de El ou El, tá certo? Essa expressão El ou El, que é o E e o L, é um prefixo que vai sempre ser complementado com alguma outra coisa, e esta coisa vai dar o sentido para aquele El, mas El é o nome de Deus. Por isso que Ezequiel tem a ver com o nome de Deus, por isso que Daniel tem a ver com o nome de Deus, Samuel tem a ver com o nome de Deus, Ismael tem a ver com o nome de Deus, Emanuel tem a ver com o nome de Deus. Aonde tiver esse prefixo El, que é o E e o L, Deus está ali de alguma forma sendo relatado. E qual é o primeiro nome que é formado com o prefixo El, que é o prefixo do nome de Deus? Qual é o primeiro nome? É o nome Elohim. Elohim. El, Deus. Ohim, criação, criador. Deus é o Elohim, ou seja, Deus é o Deus criador dos céus e da terra. Quando nós lemos lá no Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, diz assim, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Como que seria essa expressão em hebraico? Seria assim, Bereshit bara Elohim, ou seja, Elohim criou todas as coisas a partir
do nada. Deus não teve partícula original. Deus não teve matéria original. Antes que existisse átomo, antes que existisse célula, antes que existisse qualquer tipo de estrutura, a menor partícula e a menor divisão do átomo, antes de qualquer coisa, Deus decidiu criar. Ele então chamou a existência através da sua palavra todas as coisas. Esses tempos eu estava lendo um pouco a respeito do surgimento do mundo, e aí tem uma questão lá que diz o seguinte: olha, o mundo ele surge da partícula original, da matéria original. E aí alguém foi e disse assim: vamos tentar reproduzir lá no Cabo Canaveral, na Flórida, nos Estados Unidos, onde fica lá a sede da NASA, vamos tentar reproduzir ali, através de um aparelho, a matéria original. E aí então eles criaram um aparelho, esse aparelho começou a emitir energias, e estas energias geraram aquilo que seria uma força, aquilo que seria uma energia, aquilo que seria um átomo, aquilo que seria uma centelha, aquilo que seria uma célula, e disseram assim: aqui está a matéria original. Deus não existe. Por quê? Porque a matéria original, ela criou todas as coisas. Aí veio só uma pergunta, né? E se Deus não existia e tudo veio da matéria original, e para fazer a matéria original teve que ter um engenheiro, teve que ter um arquiteto, teve que ter um mecânico, teve que ter um monte de gente, um maquinário. Quem foi que criou o maquinário? Não é verdade? Se a matéria original é que dá origem a tudo, o que é que dá origem à matéria original? O que dá origem à matéria original é o Deus Elohim, o Criador de todas as coisas. Você não serve um Deus limitado, um Deus fraco. Você não serve um Deus, aleluia, que é circunscrito. Não, senhores, nós servimos ao Deus Criador dos céus e da terra. Levante a sua mão, por gentileza. Abra a sua boca e dê uma palavra de adoração ao nosso Deus, o Deus Criador dos céus e da terra. Fala para o seu irmão: Deus te conhece. Foi Ele que te criou. Ele conhece cada parte do seu corpo. Ele conhece cada pensamento que passa na sua mente. Ele conhece cada sentimento que passa no seu coração. Ele é capaz de reverter situações humanamente irreversíveis. Por quê? Porque Ele conhece todas as coisas. Ele criou todas as coisas e Ele detém todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Por exemplo, aparece às vezes o nome Elohim, Deus Criador, e vai aparecer também o nome El em El Elyon. O que quer dizer El Elyon? Ion quer dizer Altíssimo. Então El Elyon quer dizer o Deus Altíssimo, ou apenas o Altíssimo. Essa expressão Deus Altíssimo demonstra não apenas que Deus cria, mas que na criação Deus está acima de todas as coisas. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, para você entender que é algo muito bonito sobre o nosso Deus. Por exemplo, quando a gente pensa em Deus a partir do hinduísmo, nós temos lá um conceito teológico e filosófico chamado de panteísmo. O que quer dizer esse panteísmo, pastor Henrique? Quer dizer o seguinte: pan é tudo, teísmo Deus, tel Deus, então Deus é tudo, ou Deus está em tudo. Se você chegar para um hindu e falar: ô hindu, Deus, e o que você acha sobre Deus? Ele vai falar para você assim: bom, Deus é a vaca, Deus é esse rio, Deus é esse sol. Aí você diz assim: mas deixa eu perguntar para você, na sua opinião teológica, na sua filosofia de vida, na sua concepção de Deus, Deus ele é toda a criação, e ele está fora da criação, ele está imerso na criação e preso na criação. Quer dizer, Deus existe para além da criação, ou ele só existe na criação? Quando você extingue a criação, você apaga uma parte de Deus. O hindu vai falar: não, Deus existe dentro da criação. Se você apagar a criação, você apaga Deus. Mas não é isso que a Bíblia mostra. A Bíblia não mostra um Deus que se confunde com a sua criação. Ela mostra o Elohim, que é o Deus Criador, mas ela mostra também o El Elyon, que é o Deus que está acima de tudo e de todas as coisas. A Ele seja glória para todo sempre.
Se você apagar o sol, você não apaga Deus. Se você apagar a lua, você não apaga Deus. Se você apagar as constelações, você não apaga Deus. Se você apagar a fauna, a flora, se você apagar o reino mineral, o reino animal, o reino aquático, se você destruir o universo e os multiversos, se você aniquilar a criação, ainda Ele estará lá, alto, glorificado e celebrado para sempre. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a sua face. Levante a sua voz. Abra a sua boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor. Vale um glória ou não vale? Vale 10, vale 20, vale 30. Então nosso Deus, Ele é altíssimo. Isso é trabalhado num conceito teológico. O conceito teológico quer dizer, Deus é um ser imanente e transcendente. No hinduísmo, ele só tem a imanência, porque ele está como se fosse aqui a criação, ele está dentro da criação. Quando você acaba com a criação, você acaba com Deus, no hinduísmo. Na teologia bíblica não é assim. Deus, ele não é só imanente, intervém na criação, mas ele também é transcendente, está fora dela. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Tem um hino que os jovens cantam que fala assim: que sejas o meu universo. Lembra daquele hino? Que sejas o meu universo. E aí o hino vai falando frases e vai colocando Deus no universo. E dá a impressão de que Deus se confunde com o universo. Mas não, senhores, não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que Deus, ele é de fato e de verdade um Deus que age, que intervém. Ele é um Deus que se emana no universo, mas ele não se confunde com o universo. Então ele transcende o universo. Ele está dentro, ele está fora, ele está aqui, ele está acolá. Ele está no passado, no presente e no futuro. A ele toda a glória, a ele todo louvor e a ele toda a celebração. Aleluias, 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 aleluias. Agora é interessante porque o conjunto chama Kadosh, chama Kadosh, e tem um dos nomes de Deus no Antigo Testamento que é El Kadosh. E El Kadosh quer dizer o quê? Um Deus que é santo. Por quê? É muito interessante que o nome de Deus revela, sabe o quê? Revela a natureza de Deus, revela o caráter de Deus e revela a obra de Deus. Quando nós olhamos para o Yahvé Kadosh, o que a gente aprende? Que Kadosh é a palavra hebraica para santo, para separado, para consagrado, para aquele que é reservado. O Kadosh é aquele que se separa. O Kadosh é aquele que não se mistura. O Kadosh é aquele que não se confunde. O Kadosh é aquele que está fora. Deus, ele é Kadosh porque ele não se mistura, ele é santo. Aleluia! E ele é santo porque ele tem um padrão moral. Se você chegar, por exemplo, no panteão grego, falar, vamos estudar Deus a partir do panteão grego, você vai encontrar lá Deus da fertilidade. E o Deus da fertilidade, você vai estudar a mitologia por trás dele, e ele é um Deus extremamente promíscuo. Se você estudar, por exemplo, Dionísio ou Baco, você vai ver que eles são deuses do vinho, mas eles não são só deuses que fazem as uvas, os parreirais. Eles não são só, em tese, os deuses que cuidam da uva, mas eles também se embriagam. Por quê? Porque na mitologia, o Deus da coisa se confunde com a coisa e ele é vítima da coisa, ele não tem um padrão moral. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus, irmãos, ele é Kadosh. O que quer dizer isso? Quer dizer que o nosso Deus, ele é santo, ele tem um padrão de justiça, ele tem um padrão de ética, ele tem um padrão de probidade, ele tem um padrão de moralidade, e ele exige de toda a sua criação que ande santa como ele é santo, limpa como ele é limpo, aleluia, glória a Deus, e purificada como ele é purificado. A Bíblia nunca exigiu que fôssemos santos sem Deus ser santo. Meu pai gostava de usar uma expressão, quando ele queria corrigir a gente, ele dizia assim, ó, nunca diga, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço.
Não é verdade? Porque não tem gente que é assim, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Porque se você olhar para o que ele faz o contrário do que ele diz que é para fazer. Então meu pai dizia sempre, você tem que ser escravo das suas próprias palavras. Se você disser uma coisa, você faça primeiro. Então não faz o que eu mando, mas faz o que eu faço, não é verdade? Ou não só faz o que eu mando, mas faz o que eu faço. Quando a gente vai para as outras mitologias, ou os outros deuses, nós vamos percebendo que eles exigem uma coisa que eles mesmos não fazem. Eles exigem um padrão de justiça que eles não cumprem. Eles exigem um padrão de pureza que eles não cumprem. Os deuses das mitologias são deuses pecaminosos, mas o nosso Deus não. Ele não diz para você, seja santo e não olhe para mim. Ele diz para você, seja santo, copie o meu modelo, porque eu sou santo. Seja puro, porque eu sou puro. Seja justo, porque eu sou justo. Seja íntegro, porque eu sou íntegro. Qual é o desejo de Deus para nós? É formar em nós uma nova criação, aleluia, uma nova criatura santificada para a glória do Senhor. Muito bem, para nós terminarmos aqui, Deus, ele é chamado também de El Shaddai. E o que significa a expressão Shaddai em hebraico? Shaddai quer dizer todo-poderoso. O Shaddai, ele é aquele que está acima dos governantes. Ele é o irresistível, ele é o onipotente. O Shaddai tem a ver com aquele que rege, que manda, que comanda, que domina, aquele que concretiza, aquele que realiza. Quando nós conhecemos esse nome de Deus, nós percebemos que Deus não é só Elohim, o Criador. Deus não é só o Elion, o Altíssimo. Deus não é só o El Kadosh, o Deus Santo, mas Ele é também o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Levante a sua mão, eu tenho uma palavra de Deus para você. Assim diz o Senhor para você. Para você essa situação é irresolúvel. Para você essa situação não tem escape. Mas assim diz o Senhor, eu estou enviando a minha palavra. Eu estou liberando agora os caminhos, quebrando os ferrolhos de ferro e despedaçando as portas de bronze. E eu vou derramar uma bênção sobre você. Uma bênção surpreendente. Surpreendente, diz o Senhor. Aí você diz, pastor, é possível isso? Nós acabamos de ouvir esse testemunho maravilhoso da nossa irmã. Aleluia. O pastor não sabia de nada, mas Deus diz, é impossível para você. É impossível para o seu organismo. É impossível para a sua estrutura física. Mas há um Deus nos céus. Ele é o El Shaddai. Ele é o Todo-Poderoso. Tem alguma doença aí? Você serve o Deus Todo-Poderoso. Você está desempregado, com as portas fechadas, saiba, haverá uma provisão de Deus para você, como já foi falado aqui pelo pastor Marinho. Deus é o Deus, aleluia, que está acima de tudo e de todas as coisas. Aleluia, Deus. Nos faltaria tempo aqui para eu ilustrar para os irmãos no Salmo 40, no Isaías 44, de forma completa uma situação, mostrando o El Shaddai. Mas eu queria ilustrar para você rapidinho. Pega a Bíblia aí, rapidinho, correndinho, como diz o paranaense, correndinho, por favor. Abra aí no texto que eles escolheram, Isaías 44. Aí abra lá no versículo 28. Olha o que está acontecendo aqui. Diz assim, ó: quem diz de Ciro? O que Deus diz de Ciro aí? O que Deus fala de Ciro? Vamos ler no 3. 1, 2, 3. É meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, seja edificada, e ao templo, funda-se. Presta atenção, esse texto de Isaías está sendo escrito por volta do ano 700 a.C. A história vai seguir. Quando chegar no ano 586, o território de Jerusalém vai cair diante da Babilônia. E a Babilônia vai destruir o templo. Isso não aconteceu aqui ainda. Isso não aconteceu. Aqui nós estamos no ano 700. Em 586, quer dizer, 120 anos depois, cumpre-se a primeira parte, que a Babilônia invade,
destrói o templo e desola a cidade. Israel fica no cativeiro babilônico 70 anos. Depois dos 70 anos, vai surgir um império chamado Império Persa. E quem vai comandar esse império é um homem chamado Ciro. E o que esse Ciro vai fazer? Deus vai colocar no coração dele de reunir os judeus que estavam cativos e vai dizer para os judeus: voltem para a tua terra e reedifiquem Jerusalém e reconstruam o templo, porque o Yahvé, aleluia, o El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, determinou isso. Pega aí, abra sua Bíblia aí, abra sua Bíblia aí. Eu sei que os irmãos aqui amam a Bíblia. Abram aí, por favor. Olha só, abram aí. Os irmãos estão abrindo Esdras 1 aí. No primeiro ano de quem? Quem que está comandando aí? Esdras 1. Esdras 1. No primeiro ano de quem? De Ciro. E o que o Ciro é? Rei da Pérsia. Para que se cumprisse o que, irmãos? A palavra do Senhor por boca do profeta Jeremias e Isaías. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o reinado, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, o Deus dos céus, me deu, aleluias, todos os reinos da terra, e ele me entregou e me encarregou de fazer o que, irmãos? De ele edificar uma casa em Jerusalém, que é Judá. Aleluia. Seu Deus está no controle de tudo. Descansa. Aleluia. Aí você diz assim: ah, pastor, o que eu preciso depende de. Esse T aí está na mão dele. O Ciro não tinha nem nascido, mas o nome do Ciro já estava anunciado. O império do Ciro nem existia, mas o império de Ciro estava anunciado. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Israel não tinha ido para o cativeiro. São 120 anos antes de Israel ir para o cativeiro. Deus já está falando não da ida para o cativeiro apenas. Deus já está falando do retorno. Aleluia. Quando ele manda a prova, ele já começa a falar do livramento. Haverá um livramento de Deus. Haverá um livramento de Deus. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Por que você anda tão inquieto? Por que o seu coração está tão angustiado? Há um Deus nos céus que cuida de você. Fique em paz, tranquilize essa alma. O seu Deus é criador. Aleluia, o seu Deus é altíssimo, o seu Deus é santo, o seu Deus é todo poderoso. Calma o seu coração, coloca seus projetos nas mãos de Deus. Ele vai agir, ele vai fazer o que tem que ser feito, ele vai operar e na hora certa as coisas vão acontecer. Fique em paz, aleluia, descansa a sua alma, tranquiliza o seu espírito e creia que há um Deus nos céus que controla os tempos, que controla as estações e que controla a nossa vida. Agora é interessante, para nós terminarmos, que um outro nome de Deus que aparece no Antigo Testamento é o nome que é chamado de o nome impronunciável. E esse nome impronunciável, ele é ilustrado por 4 letras, 4 consoantes, né? No hebraico não existe vogal. Vogal é A, E, I, O, U. Não existe, no hebraico não existe A, E, I, O, U. Não existe vogal. Só existe consoante. B, C, D, F, G, entende? E quando a gente olha para o nome de Deus, ou um outro nome de Deus, como ele é apresentado no Antigo Testamento, nós vemos Deus se apresentando por 4 letras consoantes, que é chamado de tetragrama. Tetra porque é 4. Tetra, lembra quando o Galvão gritou? É tetra! Então, tetra é 4, né? Então, tetragrama, 4 palavras, 4 letras, que é o YHWH. E o que forma YHWH? Yahvé. E o que significa Yahvé? Ou da onde vem Yahvé? Eu sou. Eu sou é Yahvé. Eu sou é Jeová. Aleluia, glória a Deus. E é interessante, irmãos, porque quando a gente pensa em Deus como Elohim, nós estamos pensando em Deus como Criador. É como se houvesse, aparentemente, não é assim, mas aparentemente, uma limitação para Deus. Deus é Criador. Mas quando ele se revela para Moisés na sarça ardente,
ele não se revela como Elohim, ele não se revela como El Elyon, ele não se revela como El Kadosh, não se revela como o El Shaddai. Deus se revela de uma forma nova, de uma forma que ele não tinha se revelado ainda. Deus revela-se através de um som, e esse som aos ouvidos de Moisés soou as letras YHWH, Iavé, Iravé, e ele ouviu o som de Deus falando Iavé, Iar, Iavé, Iar, Jeová. Ele ouviu o som, eu sou. Aí ele pergunta para Deus: quando eu chegar lá e for falar com o faraó, quem eu vou dizer? Quem que é que eu vou dizer? Porque parece que no panteão egípcio tem um Deus para cada coisa. Então qual desses deuses aí eu vou dizer que é? Aí Deus vai e diz: meu filho, eu estou fazendo uma coisa nova. Você não vai se apresentar lá como representante do Criador, porque eles lá no panteão deles tem alguém que diz lá que cria. É mentira, mas diz lá que cria. Você não vai se apresentar como aquele que é altíssimo, porque no panteão dele lá tem alguém que é altíssimo também. Você não vai se apresentar como Iavé Kadosh, porque lá também eles têm um padrão moral. Então pode ser que confundam com aquele Deus lá. E você também não vai se apresentar como Iavé El Shaddai. Ah não, então como é que eu vou me apresentar? Você vai se apresentar como servo do eu sou. É algo novo. Glória a Deus. Eles vão perguntar: quem que é esse eu sou? Aleluia. Eu sou tudo em todos. Aleluia. Eu não sou só criador. Eu não sou só altíssimo. Eu não sou só El Shaddai. Eu não sou só santo. Eu sou o que precisa ser. Eu sou acima de tudo. Acima de todos. Aleluia, glória a Deus. Louvado é teu nome, Deus. Deus se apresenta como eu sou. Deus tira o elemento da finitude e ele inclui o elemento da infinitude. Porque quando a gente fala de Yahvé, de Elohim, nós estamos falando de uma coisa meio que finita, porque está falando da criação. Quando a gente fala, por exemplo, de Elyon, está falando de ser altíssimo, de estar no alto. É coisa mais circunscrita, meio que encaixado, limitado. Mas quando a gente fala de eu sou, nós estamos falando de algo infinito. Nós estamos falando de algo abrangente. Nós estamos falando de um Deus que é grandioso, de um Deus que é poderoso, e de um Deus que sempre será tudo em todos. Fala para o seu irmão o que você está precisando. Aleluia, diga: o eu sou pode muito bem tomar conta dessa situação. Aleluia, eu sou é muito mais abrangente, é muito mais completo, é muito mais pleno. Deus está se revelando através do eu sou. Aí quando chega no Novo Testamento, a gente conhece o eu sou, quando Jesus diz eu sou a porta, quando Jesus diz eu sou o bom pastor, quando Jesus diz, aleluia, eu sou o Salvador, eu sou o Rei, eu sou o Senhor, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Cordeiro de Deus. O nosso eu sou é Jesus, um Deus abrangente,